o surgimento desse coronavírus específico, ele não foi uma coisa completamente inesperada. A gente já vinha ao longo da história entendendo que esse tipo de vírus tem a capacidade de fazer essas mutações e de ir se adaptando a espécies diferentes. Então, a gente já tinha passado por crises menores anteriores à chegada desse vírus, e alguns países conseguiram, por conta desse histórico, ir se adaptando à eventualidade de um desastre global como aconteceu agora. Então, a gente, quando pensa nesse coronavírus, a gente não pode pensar do aparecimento ou do surgimento da primeira identificação dele na China para cá, mas a gente deveria estar pensando dos cuidados anteriores que já poderiam ter sido tomados e que foram tomados por outros países até que se chegasse nesse momento. Então, sim, a gente teve muito tempo para pensar e tentar se adaptar ao que estava acontecendo, e a gente talvez não tenha feito isso com a maior eficiência. Sim, a Coreia do Sul, por exemplo, é um grande exemplo nesse sentido. No início dos anos 2000, eles enfrentaram uma situação semelhante e eles conseguiram, a partir desse enfrentamento, planejar melhor como eles agiriam no caso dessa repetição, de passarem de novo por uma situação como essa. Então, eles conseguiram colocar em funcionamento estruturas e estratégias de uma forma extremamente eficiente e que pouparam o país de desfechos bastante delicados, o que não aconteceu em vários lugares do mundo, assim como não aconteceu aqui. Eu acho que não é uma questão exatamente de diferenciação, mas ele é um vírus altamente capaz de se adaptar às dificuldades e contornar as dificuldades que ele teria no seu próprio processo evolutivo. Então, como um vírus RNA, e como todos os vírus RNA têm essa característica em comum, ele é capaz de sofrer mutações e de acumular mutações de uma forma muito eficiente. Então, esse acúmulo de mutações permite que ele vá se adaptando a organismos e a cenários diferentes, a pressões seletivas diferentes, sem que ele perca essa vantagem evolutiva que ele tem. Então, ele vai se tornando com rapidez mais transmissível, ele ainda se torna mais agressivo, e a gente, infelizmente, não parece estar muito perto de uma estabilidade desse vírus, quer dizer, dele chegar num ponto de equilíbrio entre a transmissibilidade e a agressividade dele. Então, nesse sentido, ele é extremamente competente e difícil de lidar para a gente, né, enquanto profissional de saúde ou enquanto saúde pública, e é por isso que ele se diferencia de muitos outros. É preciso olhar essa recomendação contextualizada, né, numa questão de contexto da época. O que a gente sabia era que a gente não tinha recurso, insumo suficiente para proteger todo mundo. Então, precisava-se, à época, gerir esses insumos de forma que eles chegassem a quem precisava mais. E quem precisava mais naquele momento eram aqueles, principalmente, trabalhadores de saúde, que se expunham constantemente a um vírus cuja patogenicidade ainda estava sendo entendida. Então, todos os recursos que a gente tinha à época, as máscaras de maior proteção, as N95, deveriam ser alocadas a esses profissionais. Outros profissionais que compartilhavam dos ambientes, mas não talvez tão em linha de frente, precisavam usar as outras máscaras disponíveis. E aí, quem estava claramente sintomático, porque, obviamente, quem é sintomático é mais identificável em termos de transmissão, essas pessoas deveriam se proteger com a máscara. As outras, a gente não tinha condição de entender como é que era essa transmissibilidade e a gente não tinha também insumo para proteger essas pessoas. Aos poucos, a gente foi
desenvolvendo o nosso parque industrial para produzir esse tipo de necessidade, e também a gente foi compreendendo melhor o mecanismo de transmissão da doença, até que a gente compreendeu, ao final das contas, que o assintomático também transmitia bastante, que era preciso que todo mundo usasse máscara, que era preciso que as outras medidas de proteção fossem colocadas em consonância, tanto a higiene de mãos, quanto o distanciamento, quanto a ventilação natural, que foi uma coisa que a gente foi aprendendo também ao longo do tempo. Essa é a beleza da ciência, a gente vai entendendo e modificando essas recomendações de acordo com aquilo que vai se aprendendo, mas existe um norte, que é o do bom senso, que deve sempre prevalecer. A gente foi entendendo melhor que pacientes assintomáticos transmitiam, que a via da contaminação de superfícies, embora existente, não é a mais importante é a respiratória. A gente também entendeu que existe um grau de transmissão desse vírus, que não é só por gotícula, mas também é por aerossol. Então, a ventilação natural é uma ferramenta extremamente útil na hora de lidar com isso, porque um ar parado é um ar que contém partículas em suspensão, e essas partículas em suspensão podem conter o vírus. Então, a gente foi aprendendo esse tipo de coisa que tem um reflexo direto no dia a dia das pessoas. Então, hoje, a gente fala diferente do que falava no começo. A gente fala o quê? Todo mundo use máscara. A gente fala todo mundo higieniza a mão. Isso sempre foi a medida mais importante. Mas a gente fala ventilação natural é algo importantíssimo, associado ao distanciamento, e aquela via de superfícies em que lava tudo, higieniza tudo, passa desinfetante nas coisas todas, essa não tem a importância que se creditava a ela no começo, e a gente sabe que a higiene de mãos é suficiente para compensar esse tipo de via. A gente deveria ter parâmetros claros que tornassem essas restrições um crescendo, um processo em fases. A gente não fez isso. Então, o que a gente experienciou nesse período? Ou um fechamento muito restrito, ou uma liberação completamente desconexa. Então, como a gente oscilou muito nessas respostas, a gente leva a população inteira a uma fadiga muito grande, e a gente também leva a população a resultados não exatamente consistentes, nem de longa duração, às custas de um sacrifício socioeconômico muito alto. Então, uma das estratégias que os países com melhores respostas utilizaram foi essa parametrização clara e estratégias específicas para cada uma dessas fases, para que as pessoas entendessem exatamente aonde elas estavam, como estava acontecendo, qual era o resultado daquele sacrifício, e, portanto, passassem a aderir a essas medidas de uma forma mais lúcida e consistente. O sequenciamento genético do vírus é importantíssimo para todas as ferramentas que a gente tem, tanto diagnósticas quanto profiláticas ou eventualmente terapêuticas, para combater a doença. Então, o sequenciamento é vital para que a gente tenha os testes de diagnóstico, como a gente tem hoje, PCR, teste de antígeno. Ele é fundamental para que a gente consiga fazer a vacina, né? Por exemplo, as vacinas de mRNA são vacinas que têm a sua raiz no sequenciamento genético do vírus. Se a gente não entendesse tudo que está escrito dentro do material genético do vírus, a gente não conseguiria fazer uma vacina que fala exatamente sobre esse texto, digamos assim, e que ensina o nosso corpo a se defender. Também é fundamental na busca de fármacos que sejam específicos para o vírus, que tenham alguma efetividade e que tenham poucos efeitos adversos, e muitos deles estão hoje em desenvolvimento e testagem.
Então, o sequenciamento, ele não aconteceu só lá no começo, ele acontece o tempo todo, principalmente em função da emergência das variantes que a gente vem presenciando. Então, essa documentação das variantes continua sendo importantíssima, porque novas vacinas precisarão ser desenvolvidas que consigam ser eficazes contra essas variantes, né, contra essas apresentações diferentes do vírus. Então, o sequenciamento é fundamental, foi fundamental lá e continua sendo fundamental ao longo do nosso combate. Essa parametrização que foi feita aqui, ela foi adaptada para o nosso contexto, mas ainda assim com falhas importantes, né, principalmente na comunicação às pessoas do que estava acontecendo, do porquê que ela estava acontecendo e como as pessoas poderiam aderir a isso de uma forma melhor. Acima de toda a ciência que a gente utiliza para embasar essas estratégias, está a compreensão da população. Se a população não compreende exatamente o que está acontecendo, nós não temos adesão da população. E saúde pública não existe sem o povo. Não existe o gestor apontar alguma coisa sem que a população seja parceira nisso. Então, por mais que existam essas tentativas, acho que nós falhamos em algumas circunstâncias que não exatamente trouxeram o melhor dos resultados. E sim, essas estratégias feitas de forma mais abrangentes funcionaram muito bem em outros países. Muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. Quais são exatamente os fatores de risco para uma doença mais grave? Existe forma da gente antecipar isso e conseguir apontar às pessoas um melhor caminho de cuidado? Na vacinação, exatamente o que a gente vai conseguir de resultado diante de todo o esforço que a gente está vendo? O mix de vacinas que a gente tem é suficiente para atender as nossas necessidades globais? O ritmo que a gente está fazendo vai nos proteger a todos, porque a gente já sabe que não é só uma questão de eficácia de vacinação, é uma questão de velocidade de ação. E se algum lugar do mundo permanece não vacinado, esse lugar se torna um santuário para o vírus conseguir se multiplicar e conseguir produzir novas variantes que podem colocar o resto do mundo inteiro a perder de novo. Então, não é só o nosso mix de vacina, estamos no ritmo adequado para lidar com isso? Quais são as consequências do Covid a longo prazo? Nós sabemos que são consequências individuais em vários sistemas. A gente tem consequências cardiovasculares, a gente tem consequências cerebrais, a gente tem problemas na emergência de doenças como diabetes. A gente já sabe que o vírus deflagra muita coisa no organismo das pessoas, então qual é o tamanho disso e qual é o impacto que isso vai ter nos sistemas de saúde? A ideia de deixar correr solta um vírus sem a estratégia adequada da sua contenção vai nos levar a que ponto? Vai nos levar a que momento em termos de saúde pública? E isso tudo dentro da área da saúde, mas existem as outras áreas que vão estar impactadas por isso. Qual é o impacto da pandemia no nosso desenvolvimento futuro enquanto país? Qual é o impacto que isso vai ter na nossa educação ou no nosso desenvolvimento socioeconômico? Então, pode parecer que é só um vírus, mas tudo que está ligado a ele, desde a doença até a nossa capacidade como sociedade em lidar com ele, até os efeitos na saúde individual e no reflexo coletivo, e como isso vai se portar na nossa história enquanto sociedade, ainda há muito a descobrir. A gente deveria aprender que o cuidado individual é igual a um cuidado coletivo. Se eu cuido de mim, isso significa que eu também estou cuidando das outras pessoas. Uma outra lição individual é a de que eu não posso botar
outra pessoa sob risco sabendo que eu tenho uma doença infecciosa. Então, manter a higiene de mãos, manter o uso da máscara se sintomático de alguma doença, isso também é muito importante. Uma terceira lição é de que a ciência faz parte do dia a dia das pessoas, não é algo distante, ela dita o que você faz no seu dia a dia. Então, saber mais sobre isso, se informar melhor sobre isso, procurar fontes corretas para esse tipo de informação, também deveria ser uma das lições que a gente tira dessa história toda. E em termos globais, é entender que estamos todos interligados. O que acontece num país do outro lado do mundo pode impactar a sua vida por um longo período, a partir de um momento pouco depois desse início. Então, o cuidado de todo mundo, a melhor interação com a natureza, uma interação mais positiva, menos deletéria, menos prejudicial, respeitando a saúde da natureza, dos animais e a nossa, é fundamental para que a gente sobreviva enquanto espécie por um período um pouco maior.